Eu tenho certeza que você já passou por isso. Você vai na escola, tenta fazer a matrícula do seu filho, e aí, quando você diz o diagnóstico, a vaga simplesmente desaparece. Você deve ter visto aí no meu feed, eu compartilhei bastante coisa na internet também na semana passada, que eu tive um aluno que teve uma questão com a matrícula, além da reprovação, e uma outra blogueira também, a Faxina Boa, teve o filho recusado em uma escola. E o que eu quero falar sobre isso hoje com vocês? O que está por detrás disso quando a escola tira a oportunidade dos nossos filhos? Então, assim, esse vídeo vale para a escola, esse vídeo vale para a família. E que vocês fiquem atentos, e além de ficarem atentos, escola, mudem a visão de vocês em relação aos nossos filhos. Eles têm tanto direito como qualquer outra criança. Então, fiquem atentos. Bom, é o seguinte, pessoal. O que acontece? Muitas das vezes, quando vocês estão lá na educação infantil, então tá tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Aí todo mundo fala: não, vai dar tudo certo, seu filho vai se desenvolver, a gente tá aqui para ajudar. Porque supostamente tem uma ideia de que na educação infantil a gente não precisa fazer muito, né, pela criança. Só que na verdade, a educação infantil é um momento assim preciosíssimo para a criança aprender. E aí, ainda tem essa visão de que educação infantil é só para cuidados, ainda tem a visão de que autista vai na escola só para socializar. E aí, o que acontece? Muitas das vezes a postura da escola é o quê? Deixar essa criança para socializar. Então, ela acaba não sendo incluída nas atividades, ela acaba não tendo a mesma oportunidade de aprender como as outras crianças. E aí, quando ele vai lá para o fundamental, aí a bomba explode. Porque muitas vezes a criança tem que mudar de escola, porque a educação infantil não tem na mesma escola o fundamental. E aí, quando o pai e a mãe contam do diagnóstico, essa criança não é aceita. Quando é aceita, que aí é o outro lado da história, como aconteceu com o meu aluno, acontece com muitos, inclusive aconteceu com o meu filho, é que não fazem a inclusão. Porque para você incluir uma criança, gente, vamos olhar assim da perspectiva da inclusão. Primeiro que inclusão é para todos. Não é só para quem tem diagnóstico, isso precisa ficar muito claro. Se eu tenho um aluno com dificuldade de aprendizagem, ele entra dentro do critério de inclusão. E aí o que acontece? As pessoas não entendem isso. Não entendem isso. Eles acham que inclusão é só a pessoa com deficiência. E não é. E aí a adaptação curricular é o mesmo processo. E aí, assim, dentro desse quadro, o que acontece? Os meninos autistas, né, as crianças com autismo, que eles se desenvolvem mais, eles também não são vistos por essa inclusão, porque a escola acha que ela não tem que colocar uma assistente para ajudá-lo. Então, assim, escola, entenda uma coisa. Crianças com diagnóstico, pessoas com diagnóstico de autismo precisam de suporte. Não importa se o diagnóstico dele é leve, como, né, alguns nomeiam dessa forma, mas a gente fala de nível 1, 2 e 3. Então não importa se o nível de cuidado que ele precisa, de assistência que ele precisa dentro do nível 1, do nível 2 e do nível 3. Está na lei que essa criança precisa de apoio. Parem de fechar os olhos para a não adaptação do material. E entenda de uma vez por todas que aí é que está o grande problema. Quando vocês entendem que uma adaptação de material, uma adaptação de conteúdo, ela pode ser utilizada para todas as crianças da escola, para todas as crianças daquela sala, daquele aluno, todo mundo ganha. Porque é uma nova estratégia de aprendizado. Mas aí o que acontece? Dá muito trabalho, né? Pensar sobre isso. E aí tem um outro detalhe também. Escola, parem de deixar o problema na mão do professor regente da sala. Que é o que acontece em muitas escolas. E aí muitos pais acham que a culpa é só da professora. E não é só da professora. Porque a professora sozinha é só funcionária.
Ela não pode ir contra um sistema sozinho. Agora, uma escola inteira que faz inclusão de verdade, ela sim atende essa professora nas suas necessidades, atende esse aluno em suas necessidades, não faz vista grossa. Então, assim, parem de ter medo de inclusão. Eu, como muitos outros profissionais que atendem os autistas no particular, se colocam à disposição para ajudar. Eu não me importo de ajudar. A questão é, vocês estão fazendo a parte de vocês? Porque incluir não é só deixar esse aluno na escola. Incluir é adaptar conteúdo. Incluir é alguém estar lá fazendo essa conexão entre os demais colegas e o aluno. Incluir não é tratá-lo como diferente, mas entender que dentro das limitações dele, ele tem capacidade de conseguir com todas as outras crianças. Talvez leve mais tempo. É possível. Mas se vocês ficarem contando só com o que pode levar mais tempo para acontecer, vocês não fazem. Não fazem. Porque é o que a gente vê acontecendo todo santo dia. E aí depois fala, ai, mas pai e mãe de autista só sabe brigar. Como que a gente não briga se vocês fingem que não enxergam os nossos filhos? Como? Precisa viver ameaçando uma coisa que parece que vocês não estudaram? Parece que vocês não leram? Então, assim, é muito desagradável para um pai, para uma mãe. E outra coisa, parece que vocês não sabem se colocar no lugar desse pai, dessa mãe. A dor que isso gera de bater em 10 portas de escola, e em 10 portas de escola vocês fingirem que nossos filhos não existem. Então, assim, de que adianta? Né? Pregar que faz isso e aquilo, e tem isso, tem aquilo, quando na prática desenvolver seres humanos não está acontecendo. Não está acontecendo. E aí, pais, fiquem alertas. Inclusive, os pais das crianças que não têm diagnóstico de autismo. Se a escola do seu filho não tem nenhuma criança com diagnóstico, será que essa escola realmente é boa? Será que essa escola realmente está tratando seu filho como um ser humano único? Olhando de fato para as necessidades do seu filho? Porque eu tenho as minhas dúvidas. Eu tenho realmente as minhas dúvidas e posso dizer que em muitas das que eu conheço, não fazem. Não tratam seu filho tão bem como um ser único que precisa ser respeitado em suas individualidades. Então, assim, os pais de autistas vão continuar lutando, sim. A lei existe, ela é clara e a gente vai fazer acontecer. Nem que leve mais 20, 30 anos, mas a gente vai fazer acontecer. Porque não tem cabimento. Em 2021 a gente está lutando ainda por vaga de autista em escola. Por adaptação de material para autista na escola. Por inclusão de qualidade para um autista. E aí, gente, né, para quem pode ver esse vídeo depois, eu falo do autista porque é a minha dor, né? É a minha luta, é o que eu trabalho, é como eu ajudo os outros pais. Mas e as outras crianças? Porque aí a gente tem que pensar num outro processo. Quantas escolas só tem escada? Então, assim, um aluno que é cadeirante, ele não pode estudar lá. Porque a escola é lotada de escada, né? Um aluno surdo, ele não tem um professor para ajudá-lo na aula de Libras. Na aula porque não tem um intérprete de Libras para ele. Então, entendem que inclusão não é só sobre um tipo de diagnóstico. É sobre todas as pessoas e todas as diferenças e todas as individualidades. Então, se a escola não mudar o seu posicionamento, não entender e trazer para dentro esse movimento, o que vai ser dessas pessoas? Então aí, para os pais, entendem porque a gente não pode lutar por escola só de educação especial para todos eles?
Porque à medida que a gente faz isso, a gente simplesmente está dizendo assim, esse indivíduo não pode participar da sociedade. E eu entendo, gente, perfeitamente que tem autistas que têm muitas dificuldades, né? E outros diagnósticos que têm muitas dificuldades e que a educação especial seria melhor. Eu entendo isso perfeitamente. Eu estudo sobre isso todo santo dia. A questão é, não pode existir somente esta opção. Tem que existir as opções e todos os lugares têm que fazer acontecer. E todos os lugares têm que fazer o trabalho que se propõe a fazer. E não fazer vista grossa, como se as coisas não estivessem acontecendo. Então, assim, pareço brava, mas não estou brava. Mas a gente vai continuar lutando. Seja eu com o meu aluno, com os meus meninos que eu atendo, seja o Brasil inteiro, famílias e mais famílias que têm filhos com diagnósticos de todos os níveis, de todos os tipos, não desistam. Não desistam. Porque quando um aluno está dentro de uma escola e a escola faz inclusão de verdade, todo mundo ganha. Este indivíduo com diagnóstico ganha porque ele tem a oportunidade de entender o mundo de outra forma, da visão de outras pessoas. E ele aprende com essas pessoas. Essas pessoas aprendem com ele porque entendem que nem todo mundo é igual. E que existem limitações. E que dá para aprender de outras formas. Então, assim, esse vídeo é bem resumido, né? Mas para pontuar algumas coisas que eu acho interessante. E pais, não desistam, tá bom? Deixe seu comentário aqui embaixo para eu saber o que você pensa sobre isso. Mostre aí para suas escolas, para as pessoas que vocês conhecem. Ajuda a compartilhar, gente. A gente precisa lutar mais do que nunca por acesso aos nossos meninos e acesso de verdade. E não esse acesso fingido que deixa o aluno para fazer parte, mas não está fazendo parte coisíssima nenhuma. Vamos fazer valer os nossos direitos, as leis que existem. E estamos de olho, bem abertos. Ok? Tchau, pessoal. Beijo, beijo.